Hoje alguém me perguntou, o Senhor Jesus só voltará depois que o Evangelho for pregado a todas as nações, em todo o mundo? Claro, a pessoa perguntou porque tem uma passagem em Mateus 24 que fala, então será pregado este Evangelho do Reino em todo o mundo e então virá o fim. Do que ele está falando ali? Primeiro, ele não está falando do Evangelho da Graça, que é o que nós pregamos hoje. Ele está falando do Evangelho do Reino. E o que é o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino é aquele que João Batista pregava, que o Senhor Jesus pregava no começo, até ele revelar o Evangelho da Graça, que depois era o que foi pregado pelos apóstolos ao longo de Atos e também de todas as cartas. O Evangelho do Reino é aquele que diz assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus, depende se você está lendo em Mateus ou está lendo nos outros evangelhos. Arrependei-vos, essa era a primeira condição. Mas por que essa era a primeira condição? Era a mesma condição do batismo de João Batista. Arrependei-vos e sede batizados. João Batista pregava isso. Arrepender de quê? Arrepender porque eles eram judeus que haviam abandonado os oráculos de Deus. Então eles tinham responsabilidade de se arrepender. Ali não estava falando de pecados comuns, de coisas básicas, né, da vida de uma pessoa. Estava falando da rejeição que eles tinham contra Deus e os oráculos que eles receberam para guardar e, no entanto, não guardaram. Tinham se apartado de Deus. Arrependei-vos. E a mesma mensagem fala, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Tem umas versões que dizem, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Outras passagens têm versões que falam, o reino de Deus está dentro de vós. Se você tem uma Bíblia que tem uma passagem que fala que o reino de Deus está dentro de vós, risque, porque a tradução correta ali é o reino de Deus está entre vós. Por que isso? Porque naquele momento, o reino de Deus era representado pelo próprio rei que estava na terra. E ele estava entre eles. Não se pode dizer que o reino de Deus está dentro de vós, porque o próprio Senhor Jesus falou que de dentro de nós só sai coisa porcaria, só sai porcaria, não sai nada de bom. Eu vou buscar o reino de Deus dentro de mim, eu estou roubado, não vou encontrar nada que preste. Então é importante entender que aquele momento o reino de Deus era pregado porque o rei estava ali. Mas no momento em que o rei foi rejeitado, o reino, o evangelho do reino, que é esse evangelho do reino que será pregado em todo o mundo, então virá o fim, o evangelho do reino parou de ser pregado. Vai voltar a ser pregado depois que a igreja for embora da terra, porque vai ser pregado aí em todas as nações. E então virá o fim, não exatamente o fim do mundo, o fim daquele período ali, da grande tribulação, quando os judeus vão pregar o evangelho do reino. Mas aí não termina, não acaba o mundo ali, né? Ali o Senhor daí vem para julgar as nações e dar a entrada, inaugurar o seu reino na terra, restaurar a terra, inaugurar o seu reino de 1000 anos na terra. Mas é um reino de 1000 anos para pessoas não transformadas, para pessoas não ressuscitadas, para pessoas na sua condição normal que foram apenas resgatadas, vamos chamar assim, salvadas do incêndio da grande tribulação. Ficou com dúvidas? Assista o restante deste vídeo no canal Mário Persona, seguindo o link na descrição.